Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma noite, mais um dia, mais uma razão para ser feliz. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade dada pelos nossos pastores, a direção, a coordenação. Isso me faz bem porque eu gosto disso, viu? Já uns 40 mais anos a gente vem fazendo isso. E todas as vezes que a gente tem uma oportunidade como essa, falar do amor de Deus, para mim é sempre gratificante. Quanto mais quando você tem amigos. E hoje eu vou abrir um espaço aqui para uma alegria bem maior que está no nosso coração, que é falar de um casal maravilhoso. Deve ser que eles estão lá em cima, Fernando e Tamara, né? Parece que eles foram levar as crianças lá em cima. Filhos na Fé, que hoje eu tive a alegria de recebê-los ali. Convidamos eles para o batismo, mas não foi possível. Mas à noite eles estão aqui para conhecer essa casa maravilhosa, essa igreja maravilhosa. E peço a Deus que possa tocar no coração deles. São pessoas que a gente ama de verdade, tem um carinho todo especial para eles de verdade. E que nessa noite o fluir de Deus possa primeiramente me atingir e atingir você, por ouvir o que é mais sagrado entre o céu e a terra, a poderosa palavra de Deus. Viu, queridos? E eu fico muito feliz com isso. Abra sua Bíblia, o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, autora do capítulo 20. Se você não trouxe a sua Bíblia, é só dar uma olhadinha aqui na tela. Hoje nós temos um título de mensagem, o chegar de Jesus. Aquele ali é Tamara e Fernando, viu, queridos? São praticamente os filhos na fé, alguém que nós assistimos no começo, tivemos o privilégio de consagrar suas alianças, também batizá-los, e para nós é uma alegria muito grande ter você aqui, viu, Fernando? Tamara, seus filhos, isso para mim é uma honra em nome de Jesus. Hoje tem o título, o chegar de Jesus. Como que o chegar de Jesus faz diferença em épocas passadas e até o dia de hoje. Evangelho de São João, autora do capítulo 20, e do versículo 19 a seguir. Diz assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pois, no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus a segunda vez: paz seja convosco. Assim, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, ele assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, imagine uma reunião sem Jesus. Imagine provavelmente um culto até mesmo sem Jesus. Os discípulos nessa época, eles viviam um contexto dos piores que você possa imaginar de toda a história da igreja. Por quê? Havia uma tristeza profunda dentro do seu coração, um campo muito aberto para a frustração, a decepção e também a vergonha de alguns. Jesus ali, quando ele chegou nesse dia, ele mudou todo esse quadro e fez daquele dia diferente de tudo aquilo que até então prevalecia: o medo, a dúvida, a frustração, a falta de esperança, tudo que nós pudermos imaginar, Jesus mudou dentro desse cenário com a sua chegada. Hoje, praticamente muitos anos depois, a história se repete da mesma forma. Em muitos lugares, em muita família, em muita casa,
Talvez as pessoas estão vivendo quadros parecidos com aqueles que os discípulos estavam vivendo. Mas nessa noite, Pai Celestial, por isso eu levanto a minha voz para o céu. E eu não sei como que cada um chegou nesse lugar, ó Deus. Mas nós estamos diante da Tua poderosa palavra, que sempre fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito. E é por ela que eu te convido, Espírito de Deus, chegue até a nós. E todo espírito contrário, de medo, de frustração, de dúvida, de falta de fé, falta de esperança, espírito de incredulidade, qualquer coisa que vem, porventura, tentar da maneira como fez naquele dia com os discípulos, nós te pedimos, pela autoridade que há no teu nome, repreenda, e não permita que nada venha nos atingir nessa noite, a não ser espírito de paz, espírito de alegria, espírito de verdade. Nós te convidamos, espírito de amor, de confiança, de tudo que é sagrado e bom e justo, que venha sobre nós, e a começar por mim, ó Deus. Atinge o nosso coração nessa noite, para que nós possamos entender que o Senhor está presente na casa, e o Senhor é aquele Jesus que um dia chegou, e chega até a nós também, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Se você acredita nessa oração, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, imagine então o chegar de Jesus como muda as coisas. Vamos lembrar um pouquinho das coisas que aconteceram? Imagine Jairo e sua filha. E as pessoas diziam para ele o seguinte: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. A Bíblia diz assim: Jesus chega até a casa de Jairo naquele dia. Todos aqueles que, alarmados e perplexos com isso, diziam: já é tarde demais. Mas Jesus chegou na casa de Jairo. E quando Jesus chegou, a minha Bíblia, a tua Bíblia, vai dizer que ele pediu para que saísse todos aqueles que já pensavam que não havia mais jeito, ficando apenas Pedro, João e Tiago e os seus pais. Um clima muito fértil, né, para acontecer o milagre de Deus. E ali, Jesus chegando perto daquela menina, disse: Talita come, ou seja, menina, levanta e anda. E a menina levantou e andou para a honra e para a glória do seu nome. O chegar de Jesus. Imagine a viúva de Naim, que só tinha um filho, e naquele dia, quando Jesus chegou em Naim, na cidade de Naim, ele assistiu um cortejo à sua frente, de uma mulher que já tinha perdido o marido e que agora também perdia o seu único filho. Aquela mulher tinha tudo para entrar em um quadro de depressão e não ter mais prazer com a vida. Mas Jesus chegou na cidade de Naim, e ele deparou com aquele cortejo, com aqueles caminhantes fúnebres. E a minha Bíblia, a tua Bíblia, vai dizer que Jesus parou aquele cortejo e disse àquela mulher desesperada: não chores, mulher. Parecia uma loucura, mas era Jesus que estava falando assim. O final de tudo é que a minha Bíblia me diz que Jesus, pegando pela mão daquele menino, ele levantou e todos maravilharam com isso. Imagine na cidade de Gadara, o endemoniado que ninguém conseguia segurar, nem as algemas, nem as cordas, nem as prisões, nem os homens mais fortes, tipo Pedro e o Marcelo, não conseguia segurar aquele homem. Um homem que vivia em túmulos, em covas de mortos, um homem que era considerado como um bicho, era como se fosse 1001, era 1000 demônios em um corpo só. Ninguém segurava e detinha aquele homem, não havia força que conseguia deter aquele homem, mas Jesus chegou em Gadara. E quando Jesus chegou em Gadara, os oprimidos, ou seja, os opressores daquele homem ali, já entenderam logo, a autoridade maior estava chegando. Resumindo, a minha Bíblia me diz que aquele jovem, aquele homem foi liberto, e posteriormente, simultaneamente, aquele homem queria até mesmo seguir Jesus. Mas Jesus era inteligente. Ele disse àquele homem, aquele endemoniado de Gadara: volta para os seus e diga para a sua família o favor que lhe tem feito o Deus. Porque, na verdade, Jesus não apenas o curou, mas Jesus também o libertou
de um medo que posteriormente ele ficaria com ele o tempo todo, achando que era preciso ficar ao lado de Jesus o tempo todo. Mas Jesus fez-o entender do poder da libertação. Volte, não precisa vir comigo, volte para a sua família e conta quantos benefícios fez Deus por você. Imagine agora Jesus chegando no tanque chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Um homem que vivia 38 anos ali na dependência de que alguém o pegasse e o levasse até o tanque, por quê? No mover de cada tempo, a Bíblia não fala que era todo ano, no mover de cada tempo, disse o anjo, é assim que agitava a água, o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. Mas ele estava ali, já há 38 anos, e reclamava porque não tinha ninguém que o pudesse levar até as águas dos tanques chamado Betesda. Para ele, o seu milagre consistia apenas em chegar no tanque, em descer aquelas águas e ser o primeiro, o único primeiro ali para que o milagre aconteça. A sua fé estava focada dessa forma, mas ele não sabia que o provedor de milagre estava do lado dele ali naquele dia, o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus o curou. E assim nós podemos falar da sogra de Pedro, que é ardente em febre, e Jesus chegou na casa de Pedro e curou também a sogra de Pedro. Eu imagino que todos vocês já conhecem a história de Lázaro, da irmã Maria e da irmã Marta, que chorava ali, profundamente pela perca do irmão, até que Jesus, depois de 3 dias, e olha que ele esperou para que isso acontecesse, viu? Porque até o 3º dia, a credice dizia que poderia ele então ressuscitar e melhorar. Jesus esperou que tudo isso acabasse e chegou no 4º dia. A própria Marta dizia, Senhor, já cheira mal. E era isso que Jesus queria falar. Resumindo, a minha Bíblia me diz que Jesus chegou diante daquele túmulo e disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro, glória seja dado o nome de Jesus. Assim eu poderia ficar o tempo todo falando de quando Jesus chega numa questão. Quando Jesus chega numa cidade, quando Jesus chega numa família, quando Jesus chega num bairro. Mas vamos fazer essa coisa ficar mais bonita mesmo, assim um pouco melhor? Imagine agora Jesus chegando na tua vida. Você consegue lembrar quando Jesus chegou na tua vida? Você consegue lembrar quando Jesus chegou na tua história? Você consegue lembrar quando Jesus chegou na tua casa? Você consegue chegar quando Jesus transformou aquele cenário que até então parecia com os discípulos, e agora é outro cenário? Você consegue lembrar de quando Jesus entrou e cortou o teu caminho? Quando eu e você andava a palpadela, sem saber qual que é a mão esquerda e qual que é a mão direita, quando não tínhamos perspectiva de vida, quando não tinha razão nenhuma de viver, quando o domingo desse para nós se resumia apenas em beber, fumar, ir para casa, brigar o tempo todo, falar de bobagens de algum que ganhou, daquele que perdeu, como se não tivesse objetivo na vida. Você se consegue lembrar quando Jesus entrou na tua história, na história da tua família? Se consegue lembrar, levanta a mão para cima. Glória a Deus. Tem uma mão aqui. Você consegue lembrar disso? Levanta suas mãos para cima. Glória seja dada o nome de Jesus. Aplauda Ele e glorifica. Glória seja dada o nome de Jesus. Queridos, isso é maravilhoso. Mas isso não acontecia só com os discípulos, não. Acontecia com todos os discípulos ao redor. A razão era única, a morte de Jesus. Foi o momento mais difícil vivido por discípulos. A morte de Jesus gerou isso, a frustração, o medo e a dúvida. A mãe de Jesus chorava, os discípulos como João, Pedro e muitos outros também. Era um aquebrantamento completo de todos os corações naquele dia. Interessante que agora é que eu vou começar a falar do que eu quero falar. Existia 2 discípulos, capítulo 24 do livro de Lucas. Capítulo 24 do livro de Lucas, vai dizer de 2 discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, que é o mesmo que quer dizer águas quentes, fontes quentes, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho, eles conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam, eles discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar entre eles. Mas os olhos dele estavam impedidos para que não pudesse então conhecê-lo. E ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Só até aí por enquanto. Querido, isso acontecia com todos os discípulos e aqueles que amavam Jesus naquela época. Isso generalizou em todos aqueles que viveram o ministério de Jesus durante o tempo que Jesus estava aqui. Mas esses dois eu escolhi, até porque eles não são renomados como Pedro, João, Tiago, não. Poucos se falam, um deles chama Cleófas, o outro a gente não sabe o nome. Eles não é muito falado dentro da Bíblia, conforme os outros discípulos eram falados, mas Jesus não olha para isso. Jesus não tem uma elite de quem é o maior, de quem é o menor, de quem é o primeiro e de quem é o último. Engana isso, viu, queridos? Todos na presença de Jesus é igual. Tanto faz esse altar aqui, como você que está no último banco, ou até mesmo numa portaria, ou limpa o chão de uma igreja. Para Deus, todos nós somos iguais. Glória seja dado o nome de Jesus. E Jesus, então, o amavam, né, profundamente. E Jesus, então, a minha Bíblia diz que vai atrás deles. E vamos entender isso? Olha bem, o perfil da vida desses dois discípulos. Praticamente uma semana atrás, eles assistiram Jesus entrar em Jerusalém. Nós chamamos isso a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou com toda a glória, com toda a pompa, e ali foi um dia deslumbrante na vida de Jesus. Eu nunca li na Bíblia, aqui na terra, quando uma turma tão grande, uma multidão tão grande, glorificam e colocam Jesus num patamar tão alto como nesse dia que ele entrou em Jerusalém. Talvez você possa ter lido, mas eu ainda não achei. Dia em que uma nação, em que um povo, uma cidade, tanto aclamavam Jesus e glorificando como nesse dia que ele entrou em Jerusalém, a ponto de estenderem palmeiras, ramos, e dizendo uma só voz: Hosanas, ou seja, salva-nos, aquele que vem em nome do Senhor. Eu nunca vi isso dentro das Escrituras. No céu, sim, a minha Bíblia fala que os anjos, querubins, serafins, todos os arcanjos estão ali, dizendo todo o tempo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas aqui na terra, ainda eu não vivi dentro das Escrituras, queridos, quando ele passou por aqui. Interessante que agora eles estão vivendo um momento de glória. João registra isso, ao ponto de até mesmo os gregos, a maior filosofia da época, a cultura da época, o elite da época, dizer para Felipe e André: olha, nós queremos conhecer esse Jesus, queremos saber quem é esse Jesus. Mas, naquele mesmo momento que Jesus era tão exaltado e glorificado, a minha Bíblia me diz então que Jesus, ele diz uma palavra que parecia contradizer com tudo isso. Ele fala assim: olha, se o grão de trigo cair, não cair na terra, ele fica só. Mas se ele cair, ele produz muitos outros frutos. E ele começa a falar acerca da sua morte. Interessante, eu nunca vi isso também. Alguém num momento de exaltação, como se estivesse ganhando um grande troféu, trouxesse um relato de tristeza. Mas só que tem uma coisa, querido, Jesus nunca nos iludiu. Jesus nunca iludiu os seus discípulos. Ele nunca disse que viveria o tempo todo, que as coisas iam ser um mar de rosa, que tudo ia fluir de uma forma maravilhosa, como algumas igrejas fazem, alguns pregadores fazem, dizendo que se você tornar um cristão, a tua vida vai subir de 0 a 1000, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que vai viver num patamar. Nunca. Isso é ilusão. A gente sabe que viver com Cristo é cheio de luta, cheio de problemas, cheio de dificuldade, de contratempo, de frustração, de medo, de tudo. Só que a vitória vem, viu, querido? Glória seja dado o nome de Jesus. A vitória sempre vem, mas, é claro, nós passamos por essa luta. Jesus disse isso então. Interessante que uma semana atrás ele estava vivendo isso,
Mas aí veio a segunda, veio a terça, veio a quarta e veio a quinta-feira. E quando chegou na quinta-feira, tudo isso aí começou a desabar. Por quê? A minha Bíblia vai falar, a tua Bíblia, que na quinta-feira Jesus foi preso, lá no Getsêmani, quando Judas traiu. E naquela mesma noite, ele foi levado a Caifás, a Pilatos e todos aqueles ali, e ele foi julgado a noite inteira. Uma coisa, assim, sem comentário, viu, querido? A noite inteira, algo absurdo que aconteceu com ele naquela noite. Não era digno daquele julgamento. Ali ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi humilhado naquela quinta-feira. Resumindo, ele foi preso, ele foi julgado, sentenciado ali naquele dia. E de manhã, a nossa Bíblia fala que a humilhação ainda continuou. Quando eles os despiram, vestiram vestes de rei, colocaram coroas de espinhos e aquela zombaria total sobre Jesus. O meio-dia até a hora nona, ou seja, a hora sexta até a hora nona, 3 horas da tarde, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que houve trevas sobre toda a face, toda a terra naquele lugar. Interessante, queridos, era o momento de dor de Jesus, era o momento mais cruel de Jesus. Eu quero trazer você à memória, pensa nesses 2 discípulos, a cabeça deles, o que estava passando neles agora. Depois de viver um momento de glória, agora eles começam a viver um momento de decepção e de frustração. E quando chega a hora nona, perto da hora nona, a minha Bíblia então me diz então que Jesus ele entrega ao Espírito. Mateus 27, parece que 50. Mateus se entrega ao Espírito agora, ou seja, ele morre agora. E a minha Bíblia vai falar que quando, Mateus 27, 50, vamos confirmar? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus se entregou ao Espírito. Ou seja, o que ele sempre prediz agora aconteceu. Parecia talvez que a mente dos discípulos tinham esquecido de quanto Jesus falava isso. Mas a realidade aconteceu. E não foi uma realidade causada pelos romanos, viu, queridos? Deixa eu explicar bem isso aí. Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foi nenhuma força política que mataram Jesus. Não foi a ordem sacerdotal que mataram Jesus. Não foi o governo. Não existe ninguém com autoridade para acabar e matar Jesus. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você, viu, queridos? Ninguém teria esse poder para fazer isso. Viu? Engana-se quando muita gente mataram Jesus. Não, ele nunca poderia ser morto se não quisesse. Ele se entregou por isso. A Bíblia diz então, resumindo, a Bíblia diz então que quando Jesus se entregou ao Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, naquele momento. Abriu um caminho como se fosse sua própria carne. A minha Bíblia me diz que a terra tremeu naquele dia. A terra toda tremeu ali naquele lugar, aquele dia. O que parece ser alguma coisa sobrenatural, assombrosa, aconteceu. A minha Bíblia me diz que muitos corpos de santos, as sepulturas foram abertas, e aqueles corpos de santos entraram para dentro de Jerusalém e foram vistos por muita gente. Foram vistos por muitas pessoas. Parece coisa sobrenatural, né, querido? Mas tudo isso aconteceu. A terra tremeu, as sepulturas se abriram, os corpos dos santos foram ressuscitados e entraram dentro de Jerusalém e foram vistos por todos ali naquele dia. Coisa terrível. A ponto dos soldados e alguém dizer, verdadeiramente, esse aí era o Filho de Deus. Jesus, então, ele morreu. Talvez nós não estaríamos aqui naquele dia. É apenas parte de um plano. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi o sábado mais difícil para os discípulos. Foi o sábado mais torturoso para o Espírito. Imagine esperar da sexta-feira até aquele sábado, que eles não podiam se movimentar. O judeu não pode andar mais de 1 quilômetro por dia. E eles esperavam para que pudessem, então, fazer alguma coisa, mas agora, todos perplexos. Resumo. Choro,
pranto, coração aquebrantado, começando por Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, todas as outras Maria, todos os outros discípulos, todos aqueles que amavam a Jesus estavam vivendo apenas um quadro: frustração, coração aquebrantado e muita tristeza. Não tinha palavras, querido. É como a gente vai num velório, como fôssemos num velório de alguém e ali perdêssemos todo o argumento para falar alguma coisa. Era isso que acontecia naquele dia. Mas interessante, o sábado mais demorado da história para aqueles discípulos. Mas alguém lembrou, porque Mateus, à altura do capítulo 27, à altura do versículo 62 até o 66, um grupo totalmente contrário dos discípulos vão lembrar de alguma coisa. Os sacerdotes chegaram até então, na casa de Pilatos, e tiveram uma reunião entre eles e disseram assim: olha, nós viemos aqui porque nós ouvimos dizer daquele enganador, daquele impostor, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Nós ouvimos dizer isso. Então, para que não haja alguma coisa, nós viemos aqui te pedir, Pilatos, coloca uma guarda lá no túmulo, coloca guardas, faz uma fortificação naquele túmulo, para que ninguém possa vir e roubar aquele corpo e dizer que no outro dia ele ressuscitou. Pilatos falou assim para eles assim: vocês têm a guarda, faz o que quiserem, mais ou menos assim. E a Bíblia diz então que eles montaram aquela guarda ali, uma vigilância naquela noite, vigiando ali assiduamente, para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus naquele dia. E lembrando de que ele disse, aquele enganador, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Pastora Sinara, isso me doeu. Por quê? Porque muitas das vezes isso acontece até mesmo com a gente. A gente esquece muita coisa de que Deus fala com a gente. Nós esquecemos de muita coisa que Deus revela para a gente, faz com a gente, e fica no anonimato, parece que não há mais lembrança de tanta coisa boa que Deus fez, fala e faz com a gente. E às vezes, tem pessoas que nem vivem o contexto de igreja, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, batismo de manhã e batismo à noite. Eu imagino que hoje poderia estar o dobro da pessoa que veio aqui de manhã, o dobro das pessoas que vieram de manhã. Parece que hoje nós não tivemos um batismo aqui de manhã, essa casa deveria estar muito mais cheia, não que nós não estamos alegres com isso, mas é o meu pensamento. Por quê? Porque foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi glorioso, Deus libertou, Deus salvou, Deus confirmou, tirou das garras do diabo. Era para toda a igreja estar numa hora dessa aplaudindo, louvando, glorificando os familiares, os candidatos ao batismo, mas às vezes esquecemos das coisas boas que Deus faz para nós e fica no anonimato. Mas o incrédulo não esqueceu. Ele disse assim, aquele suposto enganador falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Eles não esqueceram, mas Maria esqueceu, Maria Madalena esqueceu. Os discípulos esqueceram disso. Glória a Deus. E aí, então, a Bíblia fala que eles montaram uma guarda ali naquele dia. E naquela guarda, na virada do sábado para a noite, quando parecia que tudo estava lacrado e fechado, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles colocaram uma pedra e selaram, o selar da pedra. Esse selar da pedra quer dizer, a tentativa humana de coibir, de fazer com que as coisas de Deus não saiam para fora. Sempre vai existir isso, alguém tentando tapar, inibir, proibir o agir de Deus. Pronto, aquela foi a noite mais triste para aqueles discípulos naquele dia. Mas aí vem o raiar do domingo. E o raiar do domingo, quando todos talvez estivessem dormindo nesse patamar de tristeza, nesse patamar de medo, de frustração, de vergonha, de choro, de lágrima, o favor de Deus acontecia entre os céus e a terra novamente, viu, queridos? Porque Deus, na sua infinita glória, Ele manda um anjo e também desce, o que foi falado hoje aqui, o poder de Deus, o grande poder de Deus, que até então
imperava a Dona Morte, que fazia escravo de toda aquela humanidade, que fazia com que pessoas ricas, pobres, boas, sadias, doentes ou não, ficassem presas ali nas suas algemas, como fossem agrilhões ali, e não podia largar. Mas naquela manhã, ela foi obrigada a ceder o espaço pelo poder de Deus. E o poder de Deus invadiu aquele lugar. Glória seja dado o nome de Jesus. A minha Bíblia diz que a pedra foi removida. A minha pedra foi removida. E o maior milagre aconteceu. Jesus ressuscitou. Glória seja dado o nome de Jesus. Ele está vivo. E ele ressuscitou. É claro que até então ninguém sabia disso. Mas aí, o espírito de adoração de Maria e daquelas outras mulheres, que desde a sexta-feira passada queria talvez fazer alguma coisa que talvez não tivesse tempo para fazer, foram proibidas de fazer. Agora a Bíblia fala que elas vão visitar o túmulo de Jesus. É claro, um conceito um pouco errado, porque pastor Evandro buscou entre os mortos aquele que já estava vivo. Buscou entre os mortos aquele que já estava vivo. Maria foi buscar alguém que estava morto. Um conceito puramente errado. Se ela entendesse o que aqueles incrédulos entendeu, dizendo do ressuscitar de Jesus, ela não precisaria fazer isso. Ela iria com a certeza de que encontrar o Jesus ressuscitado, queridos. Isso fala de muita gente que procura um Jesus assim, pequeno, num nível muito mais baixo, que às vezes não pode fazer nada. Deixa eu te dizer algo gostoso que eu estou sentindo. Ele é excelso, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é infinito, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que criou esse mundo tudo e tudo que no mundo há. Todo poder pertence a Ele, toda glória pertence a Ele, todo louvor pertence a Ele. Ele não é como eu, como qualquer homem que por melhor que esteja, e poder aquisitivo ou forte em alguma coisa, não, Ele é o maior de todos. Glória seja dado o nome de Jesus. A Bíblia diz que ela foi, e quando chegou encontrou um anjo, dizendo que ele não estava mais ali, ele agora tinha ressuscitado. Ele já não estava mais naquele lugar ali. E a Bíblia diz então, que ali ela voltou correndo para falar com os discípulos. E sempre Pedro, né? Sempre Pedro. E aí vem Pedro, né? Aquela força toda, o primeiro ali, e depois alguém passa à sua frente e chega. A Bíblia fala que primeiro chegou um, que é João. Olhou, mas não teve coragem de entrar. Espírito de submissão. Já havia uma liderança superior a Pedro, viu, queridos? A João, era Pedro, o espírito de submissão. Ele apenas confirmou o que Jesus já tinha dito. Mas veio Pedro e viu os lençóis jogados no chão e algo a mais que eu queria ter tempo para explicar. O lenço dobrado do lado do túmulo. Coisa muito linda, viu, querido? Muito bonito. Pedro sem entender nada, João ali querendo, a Bíblia diz que eles voltam. Mas Maria continuou. Maria Madalena continuou. Porque quem tem espírito de adoração não conforma de maneira nenhuma com pouca coisa, não, querido. Quem tem espírito de adoração, olha, eu sou o estilo pentecostal, não vou negar isso, viu, querido? Eu só não faço bobagem, mas eu tenho mesmo o estilo pentecostal. E poder de Deus, coisa de Deus, sentir a presença de Deus não é algo normal. Não é algo igual assistir um filme no cinema, não é algo igual você assistir uma palestra de um palestrante, não. Culto, para mim o céu desce, ou então a gente sobe, querido. Para mim culto é isso, culto é adorar, culto é levantar as mãos para cima, culto não é ter vergonha de dizer assim, Jesus, eu te amo, Jesus, me dá um abraço gostoso, me faz sentir a sua presença, para que amanhã eu possa estar lá no serviço, chorando e lembrando que no domingo à noite, eu não estava num culto fúnebre, não, eu estava na casa de Deus, junto com o povo de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, a um Jesus que é vivo, e todo poderoso, querido. Então me permita, sem ofensa, mas glorifica a Deus, louve a Deus, exalta a Deus. O seu dinheiro é muito bom, mas isso não enriquece o céu, não. Sabe o que enriquece o céu? É a tua adoração,
é o teu louvor, é Deus olhar para baixo e falar assim: valeu a pena, viu, salvar aquele grupo lá na live, porque olha lá, Jesus, olha lá o que você fez com aquele grupo. Estão todos erguendo as mãos, louvando e bendizendo e falando: enche-me do teu Espírito, enche-me, enche-me, enche-me do teu Espírito. Isso é culto, querido. Glória a Deus. A Bíblia fala então que Maria e Pedro fizeram assim e viram isso tudo aí. Maria chegou e viu, e aí Jesus manifesta ela, apresenta. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas vamos voltar, já estou terminando. Mas aí, ela sai contando para todo mundo o que viu, e os discípulos ficaram assim. Só que tudo isso não convenceram aqueles homens de deixar Jerusalém. Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém, cidade da paz. Cidade de Davi. Cidade que o próprio Jesus chorou por ela. Mas mesmo assim, eles preferiram ir para Emaús, águas quentes. A ideia estava formada. Por quê? Existia um conceito dentro deles de duas coisas. Frustração, porque viu o seu mestre, o seu líder ir embora, e eles não estavam praticamente prontos para isso. Segundo, vergonha. Vergonha. Eles nunca imaginavam que o seu líder fosse passar por aquilo, aquela humilhação e aquela sua morte. E isso não conseguiu sair do coração deles. E eles então acham que voltando para Emaús seria a solução de tudo. E eles saem andando um ou outro, lançando pergunta para aquele que está mais caído do que o outro, questionando entre eles alguma coisa que, na verdade, falavam, mas falavam errado de Jesus. Falavam, mas falavam errado de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, quando o pastor Evandro levanta, eu fico com medo, viu, gente? Nós combinamos ali que assim que ele levantasse, que é hora de parar aqui, viu? Mas aí, é o seguinte, eles andavam ali, um questionando com o outro, buscando resposta daquele que estava mais longe, mais temeroso, mais com medo, mais duvidoso. É claro que não ia encontrar uma resposta para eles ali. E a Bíblia fala então que Jesus se apresenta entre eles ali. E os olhos deles estavam tristes, conforme lemos aqui, de maneiras que não poderiam enxergar e reconhecer que é Jesus. Isso acontecia com ele, mas acontece comigo também. Quantas vezes a gente entra numa situação que somos inibidos a ver que Jesus está no negócio? É tanta prova, é um quadro de doença inexplicável, é uma escassez de dinheiro sem condição, é uma intriga, é um desajuste dentro de casa, de família, de marido e mulher, de filhos. É tanto contratempo, é tanta coisa que nos sobrevém, que às vezes nós ficamos duvidosos e tristes e abatidos. E nessa nossa jornada de vida, às vezes a gente chega até a pensar como os discípulos de Jesus: está acabado, não tem mais jeito, como é que eu vou conseguir? E às vezes nós falamos bobagem, igual os discípulos estavam falando, um com o outro, desconectado, falando de coisas, com coisa que não é aquilo que agrada a Deus. Muitas das vezes, e eu não estou falando para você não, querido, estou falando para mim. Eu já reclamei de pastor, eu já reclamei de igreja, eu já coloquei a culpa no irmão, eu já fiz tanta coisa, querido, e era eu, o problema era eu, não tinha nada a ver com ninguém, o problema era comigo, puramente comigo, e eu estava trilhando um caminho, que eu estava desconectado com Deus, tanta prova, tanta luta, tanta questão, que estava fazendo, que fez eu perder o foco de Jesus, o olhar de Jesus, e não consegui enxergá-lo de maneira nenhuma, nem através da mensagem, nem através do louvor, nem através da igreja, nem dos irmãos que gostavam muito de mim. Por quê? Por situações. Mas Jesus não liga para isso não, querido. Sabe por quê? Houve algo um dia que me chamou a atenção. Alguém que tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho era tudo que ele tinha ali como estimação. Todo dia esse ser,
Ele chegava, abria o portão, colocava o lixo para fora com o cachorrinho e voltava para dentro. Mas um dia, esse cachorrinho escapuliu da mão dele e entrou debaixo de uma roda de um caminhão. E ali, o caminhão passou sobre as suas pernas. Esse cachorrinho saiu latindo com muita dor. O seu dono chegou e tentou acariciá-lo. Alex, assim que ele foi acariciá-lo, aquele cachorro deu uma mordida fortemente no seu braço. E aquele dono do cachorro continuou ali, persistente. Foi acariciando, 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 até que o cachorro em si voltou e reconheceu que era o seu dono. Às vezes a gente é a mesma coisa, querido. Às vezes a gente está tão dolorido, está tão sofrido, que a gente tenta fazer algo um pouco parecido, colocar a culpa em alguém, falar que é alguém, achar que é alguma coisa, e muitas das vezes a gente faz doer quem não tem nada a ver com isso. O marido com a mulher, o filho com o pai, o empregado com o outro empregado, com o patrão. Na verdade, a gente, por quê? Porque a gente está dolorido, a gente está machucado. E quando a gente está machucado, dolorido, a gente quer extravasar essa dor. Deixa eu te falar algo. Olha, talvez o pastor Evandro, mas a pastora Sinara não seja altamente suficiente para essa dor de você, ou qualquer um dos irmãos, ou eu, qualquer coisa, também para com ele. Mas existe um sumo pastor, viu, querido? Existe um Jesus, viu, querido? E eu não estou desmerecendo nossos pastores, não. Não é isso, não. Eu não estou desmerecendo eles, não. Mas talvez eles mesmos não são o suficiente, porque talvez a dor é muito forte. Mas tem um Jesus que você pode chegar, glória a Deus. Tem um Jesus que você pode questionar com ele. Tem um Jesus que você pode falar com ele: ô pai, está doendo. Ô pai, está machucando. Eu lembro quando meu pai me levava para tomar injeção na farmácia, aquelas farmácias antigas, que eles colocavam, talvez o irmão Pacheco lembra disso, alguma coisa ali para ferver, ia fervendo aquela seringa de injeção, e eu precisava tomar aquela injeção ali, porque senão tinha uma infecção. E quando meu pai falava comigo: vem cá, e vai ir, eu já sabia o que era ir na farmácia. Eu sabia que ia doer, mas ele tinha um jeito todo especial e uma força que ele conseguia me levar na farmácia. E quando eu entrava dentro da farmácia, que via aquele cheiro de ambulatório, aquela coisa toda, eu já começava a chorar ali, porque eu sabia, era mais uma daquelas injeções de Bezentacil, que hoje talvez nem existe mais. E ninguém conseguia me segurar, somente o meu pai. Meu pai conseguia me dobrar, então, e aí via aquele farmacêutico do inferno. Ele me ajudou muito, viu? Gente, como eu chorava. E eu falava: pai, está doendo, pai. Pai, está doendo, pai. Meu pai: segura mais um pouquinho aí, vai acabar, vai acabar. Oi, deixa eu te trazer essa mensagem. Deus está vendo que está doendo. Deus está vendo que a dor é grande. Deus está assistindo que isso está machucando o coração. Mas vai acabar, é para o nosso bem, é para o teu bem, viu, querido? Glória a Deus. Porque o Pai ama. E às vezes a gente precisa passar por tudo isso, mas é só um pouquinho só. A dor vai passar e logo a gente está aí, olha o Ivaí de pé, se não tivesse passado por aquela dor. Então os discípulos então falaram com ele dessa forma. E Jesus então começou a conversar com eles. E eles disseram assim: olha, você é novo aqui, não sabe dessas coisas? Claro que ele sabe. Jesus sabia de tudo. Jesus passa a ouvi-los agora, e Jesus sabe de tudo. Quem conhece as cartas de Apocalipse sabe que as 7 cartas de Apocalipse, está o cabeçalho delas assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus sabe de tudo, querido. Jesus sabe antes mesmo de você nascer e de eu nascer. Jesus conhece todo o seu trajeto de vida. Talvez nem a sua esposa, a pessoa mais íntima, conhece você o quanto Jesus te conhece. Ele sabe toda a sua história, por onde você passou, os caminhos por onde você passou, e até chegar nesse ponto. Ele sabe de tudo. Ele sabe o meu amanhecer, o meu entardecer, o meu anoitecer, o que eu faço todos os dias, Jesus sabe. Eles achavam que Jesus não sabiam disso. Então,
Jesus teve tempo para ouvir, já estou terminando mesmo. Jesus teve tempo para ouvir, e eles falaram. Jesus teve tempo para ouvir. Às vezes nós precisamos de ser ouvido. Eu sempre falo nas igrejas o seguinte: se a gente tivesse a oportunidade de passar por um lugar primeiro, antes de chegar até o salão principal, os nossos cultos seria outro. Os nossos cultos seria outro. Se nós tivéssemos a oportunidade de chegar e ter alguém que nos ouve primeiro, para depois chegar até o salão principal, muitos dos nossos cultos seriam outros, querido. Mas às vezes falta alguém para nos ouvir. Às vezes eu não sei ouvir as pessoas. Às vezes eu não sou ouvido. E por isso eu não sou entendido. Mas Jesus é diferente. Ele ouviu os discípulos. Ele ouviu até o ponto que ele falou: agora pronto, agora basta. Porque ele viu que o que estava impedindo ele é a falta de conhecimento da verdade. A Bíblia diz assim: errai-vos e não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A falta de Bíblia. A falta de Bíblia. A falta da poderosa palavra de Deus, só na hora do culto, não. O nosso devocional, aquele momento que a gente tira e fala: não, agora é para Deus. Agora eu vou fazer a minha oração, eu vou fazer o meu louvor, e eu vou buscar na palavra. Mas às vezes a gente não tem tempo e não quer isso. É um corre-corre o tempo todo. É uma agitação, é um mover atrás do dinheiro o tempo todo, disso, daquilo, e aí o tempo vai. E às vezes a gente não tem tempo para a palavra. Os discípulos estavam nécios, tardios de coração, para entender o que Jesus já havia falado há muito tempo. Não adianta culto sem palavra. Não adianta, querido. Não existe culto sem palavra. Não existe. Por melhor que seja a igreja, por mais bonita que seja, por tudo que tem a igreja, se não houver a palavra, nada vai ser feito, querido. É por ela, é com ela. É que nós chegamos, então, ao pleno conhecimento de Deus, e é aquilo que Deus quer para nós. E não é só no culto, não. Essa mania de achar que só na hora do culto é que conhecemos a palavra. Eu nem vou perguntar quem já leu a Bíblia toda aqui. Eu nem posso perguntar. Quem já teve o capricho de ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, 2, 3, 4. A falta que nos faz a palavra. Para quê, pastor? Ô irmão Ivaí, para que possamos então estar edificados com o que na verdade, quando vier, a gente está pronto. Até o próprio Jesus baseou na palavra. Ele que tinha tudo, ele dizia para o diabo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas se a gente não tiver esse contato com a palavra, seremos como o vento levado pela nuvem de um lado para o outro. As pessoas falam e a gente acredita, o outro fala e a gente acredita, e é como Maria vai com as outras. Mas a palavra, ela esclarece, a palavra é luz para os nossos caminhos, ela mostra, ela revela, ela diz para mim e para você o que pode acontecer. E aí Jesus traz para si o que ele é, a poderosa palavra. E ele começa então dizendo, pelos profetas, diz a Bíblia que ele começa a falar sobre o profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, diz assim: Moisés, levantará um como eu, viu? Levantará um como eu. Deuteronômio capítulo 15, versículo 18. O Senhor Deus levantará no meio de vós um profeta como eu, só que lá em Hebreus, no capítulo 3 e versículo 3, fala alguma coisa diferente, porque a maior honra e a maior glória veio para Jesus, viu, queridos? Veio para Jesus. A Bíblia fala lá em Isaías 53, da ovelha que foi levada ao matadouro, e que não abriu a sua boca, quando os seus tosquinadores faziam o seu trabalho ali, como ovelha muda, perante os seus tosquinadores. Não é isso que diz lá? A Bíblia diz lá em Jeremias, que também Jesus se suscitaria do rebento de Davi, e tomaria então a sua liderança ali no reino de Judá, para sempre. A minha Bíblia também me fala, em Ezequiel capítulo 1, versículo 14, as 4 fases de Cristo: o leão, o boi, o homem e a águia. Sempre falou.
A minha Bíblia fala de Daniel como aquela pedra que foi lançada e atingiu a parte baixa da estalta que simboliza os reinos deste mundo. Caiu toda aquela estalta que simboliza a Grécia, não é isso? A Etiópia, talvez, na época, e muitos outros. Caiu todos os reinados ali e só ficou o reino que hoje prevalece, que é o reino de Cristo. Pastor, ainda não, mas vai acontecer. Glória seja dada o nome de Jesus. O reino de Cristo ainda vai ser implantado nessa terra, querido. O reino de Cristo ainda vai ser implantado nessa terra. Eu já vivo contando nos dedos os dias do milênio chegar, quando Cristo vai voltar a essa terra, reinar esse mundo todo e acabar com essa política corrupta, com esse homem corrupto, com essa falta de tudo. Por quê? A minha Bíblia fala que a pedra foi lançada e derrubou a Grécia, derrubou Roma, derrubou Babilônia, derrubou muitos ali naquele dia, e todos os reinos que se levantam, só prevaleceu. Jesus foi falando um por um ali daqueles dias, e eles foram então sintonizando com Jesus, ali, foram aceitando a palavra ali com Jesus. Mas chegou numa hora, que Jesus então, quis ir embora, já estava ficando tarde essa caminhada, Jesus quis ir embora, mas eles falaram assim: Jesus, fica com a gente, já está tarde, não vai embora não. Quando eu li isso, eu pensei no poder da escolha. A Bíblia diz em Cantares, no livro de Cantares, capítulo 5, que o noivo disse assim: eu voltei com meus dedos cheios de mirra, e com óleos, e com aromas, para que eu pudesse então ter uma comunhão com a minha amada. Mas a amada estava lá na cama, e ela disse assim: mas eu já tomei meu banho, e já lavei meus pés, como, pois, eu vou abrir então a porta? E a minha Bíblia diz que o noivo então enfiou os seus dedos na greta, para ver se ele conseguia entrar na porta, mas não entrou. A Bíblia diz que as entranhas da amada até estremeceram ali, mas ele não entrou. A Bíblia fala que o amado saiu, e quando a noiva, a sua amada, levantou, que vestiu as suas roupas, que foi até a porta para abrir, já era tarde demais. O noivo já tinha ido embora. O noivo já tinha ido embora. E ela procurou, ela rodou, ela foi espancada pelos guardas, posteriormente ela achou. Deixa eu te dizer algo, o poder da escolha. Jesus estava para ir embora, mas eles disseram: fica conosco, Senhor. Essa amada, ela perdeu uma oportunidade de uma comunhão mais íntima com o seu amado ali, porque não abriu a porta. Isso fala de mim e fala de você. Oi, você tem o poder de decidir. Você quer Jesus? Você quer mais de Jesus? Mais experiência? Mais comunhão? Mais intimidade? Será que não é hora de sair desse patamar? Parece ofensa, mas não é não. Chega de mediocridade, chega de querer ficar no raso. A história, a Bíblia fala que quem conhece as profundezas do mar, conhece coisas profundas, diferentes daquele que só vive na praia, daquele que só vive na praia. Chega de limitar o poder de Deus como se fosse apenas uma reunião de homens bonitos e mulher bonita. Eu estou falando de poder de Deus, de coisa de Deus. Eu estou falando de uma experiência pessoal com Deus, que a gente precisa ter no nosso coração dia a dia, para ter uma firmeza. Chega de simplesmente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Ver reunião e mais reunião, e alguma coisa não mover, não acontecer. Por favor, o céu quer ouvir uma coisa bonita minha de você. Eu quero mais. Eu quero mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu quero mais comunhão, eu quero mais poder, eu quero mais condição, eu quero viver o que a palavra do Senhor fala. Eu não quero viver simplesmente no raso, na praia, não, eu quero mais. Eu quero viver aquilo que a Bíblia já contou a história de muita gente, um patamar, como se tivesse um momento de glória. Queridos, é isso, e eu e você temos o poder de decidir isso. Ou abre a porta, ou deixa ele embora. Que diz Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo,
Me diz aqui agora que Jesus não está aqui agora querendo fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Vou repetir. Jesus está querendo fazer na tua vida e na minha vida muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Pastor, não tem jeito para mim. Eu sou novo convertido, eu sou isso. Não limita o que Deus quer fazer com você, não. Deus está à procura de vaso, Deus está à procura de pessoa, Deus está à procura de voluntário, Deus está à procura de pessoas como Isaías, que disse assim: eis-me aqui, pronto, que abre o coração, é claro, e deixa Deus trabalhar e fazer de acordo com o que Ele quer com o vaso. Trabalhar da maneira, como você acha que sobrevive uma igreja? Para aí um pouquinho. O que será essa igreja daqui a 15 anos, se eu e você, todos nós não tomarmos uma posição de que quero mais? E eles falaram: Jesus, entra. Eu quero, então, entra. E quando Jesus entrou, tomou a sua posição, e aí a Bíblia diz então que naquela hora, Jesus não era mais o caminhante, somente o amigo, o companheiro. Jesus agora era o dono da situação, era o anfitrião. Porque no momento que eu e você permite que Jesus entra, aí já não é eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, querido. Aí eu já não sou dono de mais nada. Aí é Cristo. Vamos colocar de pé? Aí é Cristo que vive em mim. Viu? E aí Ele faz o que quiser, igual o vento. Ele leva aonde quiser. Ele usa como quiser. Viu, queridos? E aí Jesus, naquela hora ali, por exemplo, Ele parte o pão. Quando Ele partiu o pão, eles conheceram assim: gente, esse aí é Jesus. Esse aí é Jesus. Porque até então, parecia que não, mas o poder da palavra explicando. E o comunhão, a experiência nítida com Jesus ali naquela hora, depois de abrir o coração, Jesus foi revelado. É isso que eu quero, para mim, cear com Jesus, ter comunhão com Jesus. E aí Jesus provavelmente foi embora. E quando ele foi embora, que a minha Bíblia fala que eles ficaram ali? Não. O resultado disso tudo era para que eles voltassem para Jerusalém. E depois que eles voltaram para Jerusalém, eles apenas falavam alguma coisa assim: e não é que ardia em nós, o nosso coração, quando ele falava da palavra? Não é que o meu coração ficou assim, tremendo, quando ele compungia a poderosa palavra? Não é que eu mudei por causa da palavra? E eles não ficaram ali mais em Emaús, eles voltaram para Jerusalém. Essa mensagem é para mim e é para você. Oi, Jesus quer que a gente volte e junta com um grupo. Jesus quer que a gente ajunta com esse grupo, que está começando a fazer uma obra grande aqui nesse lugar. Jesus não quer ninguém indo para Emaús fora do caminho. Eu sei que tem luta, eu sei que tem problema, eu sei que tem dificuldade, eu sei que muitas das vezes a gente perde o foco de Jesus, mas nessa noite Jesus está convidando a mim e a você: oi, volte para o grupo, volte para casa novamente, oi, volte para o seu lugar, ajunta esse corpo, ajunta esses discípulos. E eles voltaram, e anunciaram o que Jesus tinha feito por eles. Podemos